Alegria, meu amigo! Você que sonha em ser um guerreiro da fé, preste atenção, está confirmado pastor evangélico para a prova do Exército. Vai ter a prova agora do EIAC da Aeronáutica e tem a prova da Marinha também, capelão evangélico. Então você que sonha com essa missão, não pode perder esse foco. Você nasceu para ser um guerreiro da fé, a missão é essa. A aula de hoje, Capelania Militar, vamos falar da história de São Jorge. Está chegando dia 23, ontem foi dia 19, dia de Santo Expedito, causas impossíveis, né? Invencível na fé. Você que tem fé, você jamais vai perder, porque tudo pode acabar, mas a sua fé vai ser aquela centelha que vai fazer você seguir. E é aquilo, né? A fé remove montanhas, mas não flutua afogado. Então, para você ser um militar, para você ser um líder espírita, evangélico, não importa a sua denominação, você tem que ter fé, por mais que não tenha. A fé você tem ou você não tem, mas se você tem fé, você faz a fé brotar naqueles que não acreditam em nada. Então isso é importante no Exército, nas Forças Armadas. Não é aquele militar que está no sanhaço, acredita que não dá, mas se ele acredita que pode, quem mais pode dizer que ele não pode? Mas é a fé, a importância do militar nas Forças Armadas. O assunto de hoje não é somente uma homenagem, mas exatamente sobre isso, respeitar a religião do próximo. Eu não sou católico, mas foi a religião apresentada para mim. Então cada um tem a sua religião, né? Então você vem de uma família evangélica, mas você opta mais à frente em não ser evangélico. Você tem que respeitar a religião dos seus pais, que foi a religião que você foi apresentada. Ah não, mas meu filho, ele vai escolher a religião dele. Não batiza seu filho, é um pagão. Isso não é bom, porque o mal existe e o mal tem força. Então você precisa dar o que você tem, que é a sua fé, a sua crença, ao seu filho, para que um dia depois ele siga, né? Não forçado, ah não, você tem que ser evangélico, você tem que ser católico, você tem que ser espírita. Não, o Exército não quer isso, as Forças Armadas não querem isso, e o líder de uma religião também não quer que aquele membro esteja ali porque foi obrigado. Então se ele é obrigado, ele não tem fé, ele não acredita. Agora quando você acredita, tudo é possível, e é exatamente isso. São Jorge foi da Capadócia, nasceu por volta de 270, exatamente no momento que o Império Romano não tinha uma crença especificamente, acreditavam em deuses, acreditavam em tudo. Por quê? Eram vários povos, então o Império Romano foi crescendo, crescendo, crescendo e abraçou muitos povos e quase tomou o mundo inteiro, que era a ideia do Império Romano. Então eram várias crenças, né? Então toda essa mistura era complicado. Então os católicos, os cristãos, né, não se tinha ainda, mas era iníciozinho do cristianismo ali, começaram a ser perseguidos. Por isso eu falo, por exemplo, intolerância religiosa. É muito triste isso, quer dizer, no passado ensina. Você vai repetir? Deixa ali o evangélico, né, orar, né, pregar. Deixa ali o católico fazer as orações dele, procissões. Né? Por que criticar? Né? Respeite, siga o seu caminho. Então você vê que uma coisa do passado, 270, estamos em 2022, perseguição, intolerância religiosa, obrigar, expulsar de comunidades carentes, candomblecistas, porque o chefão, ele é evangélico. Não, não é evangélico, Deus não perdoa assim não. Ah não, vai pagar. Então são certas coisas que o passado ensina. Então estudar a sua história, por isso respeitar os seus mais velhos, respeitar a religião que você foi abraçado, que você nasceu. E São Jorge ensina isso. Ele foi perseguido, mas veio de uma família rica de posses, né? Seu pai foi militar, ele seguiu os passos do pai. Sua mãe, com todas as posses que tinha ao falecimento do pai de São Jorge, investiu nele, mas quando ele atingiu o posto de capitão, porque foi um ótimo militar, seguiu fortemente, invicto na fé, mas cristão, e começou a se perturbar com o que acontecia com os cristãos.
as perseguições, né? A eliminação total de crianças, adultos, mulheres, que não eram combatentes. Quer dizer, o militar ele luta com o quê? Com combatente, com inimigo. Homem, homem. Militares, mulheres, mas é militar. Essa é a missão. Agora, crianças, idosos, então isso começou a perturbação, porque não era a finalidade dele, não foi o que ele destinou a fazer, não foi o que ele aprendeu com os seus pais. E o pai dele era um grande exemplo. O pai dele não era assim, morreu em combate, mas era um homem severo e honesto. E sua mãe, da mesma forma. Ao falecimento de sua mãe, toda a riqueza que ele tinha da mãe, ele doou aos pobres. Aí, de fato, o imperador, falei, pô, não tem como. E os próprios colegas de São Jorge, que é o triste, né? Você se entregue pelos seus próprios amigos, né? Não entenderam e não reconheceram São Jorge, que isso, ele deu aos pobres o seu dinheiro, a sua riqueza? Sim. E ele disse, eu sou cristão. E a partir daí ele começou a pregar. São Jorge foi perseguido e torturado, mas antes o imperador ainda ofereceu a ele dinheiro, quer dizer, como se a fé tivesse preço, né? Quer dizer, a sua crença, a sua religião tem preço. E ele não aceitou e foi torturado até o fim. Torturas que qualquer pessoa sem fé já teria ido embora. E ele persistiu e lutou até o final. Lembro como se fosse hoje. Como eu disse, respeite seus mais velhos. Meu avô, ele era devoto de São Jorge. Ele foi um herói na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o navio dele foi bombardeado. E esse navio não tinha jeito. Era um navio mercante. Ele era da área de máquinas. E as caldeiras caíram em cima dele. E ele, naquele momento, valei meu São Jorge. E aquilo bateu no corpo dele e não queimou. Deveria queimar, né? Mas queima um homem com fé? Não queima. Não queimou. E todo dia 23 de abril tinha salvas para São Jorge, fogos. Assim passou da minha mãe, passou para mim. Quando estive na minha vida militar, né? Já tinha feito várias provas e não conseguia, só levava fumo. Acontecia de um tudo. Tiroteio na Avenida Brasil, que Rio de Janeiro tem isso de ruim. Eu falei, cara, eu só quero fazer minha prova. Eu não pude prosseguir porque tinha tiroteio. Quer dizer, eu vou avançar porque eu tenho que fazer a prova para a Marinha. E eu estudei muito. Ah, você não quis ir? Eu não quis ir, né? Reprovar no exame psicotécnico da Força Aérea. Quer dizer, hoje eu entendo um pouquinho do aula de quase tudo, né? Mas naquela época eu não sou maluco. Então você começa a se... Até o momento que eu chega, não aguento mais ser um fraco. Eu odeio ser paisano. São Jorge, me ajuda. Eu tenho que ser militar, me ajuda. E descobri que no Exército não tem psicotécnico. Fiz prova com o Exército. No momento da minha instrução, que era de cor, nós e amarrações, fiz até hoje, estava estressado, o tenente me perturbando, mas faz parte da vida militar, você tem que ter foco, tem que ter autocontrole. Não é porque você está com um problema que aquilo vai te consumir, você vai perder o combate, tem que ter o quê? Autocontrole. E peguei a corda e fiz assim, ela tem de calma, bom fim, calma, você está nervoso. Tirei 5. Aí lá na ESA, minha nota caiu. Fui ser o quê? Armeiro. Não que eu esqueci da minha promessa, pelo contrário. É que quando aconteceu, eu fiz meu pedido a São Jorge, a coisa foi avançando de tal forma, eu já estava no ED. E daí foi a missão. E fiz a minha missão ali contínua e fui servir aonde? Na cavalaria. Eu fui praça na cavalaria. Tinha um 7 imenso, que é o meu nome da sorte, Saulo 7. Mas está lá, ó. Servi no Esquadrão Dragão. Exatamente o esquadrão que é de São Jorge. Tinha um São Jorge imenso. Aí você diz, né? Coincidência. Não é coincidência. Mas foi passado de pai para filho. Não é por isso que eu deixei de acreditar. Muito pelo contrário. Não sou católico. Mas a fé é uma coisa só. E a fé é de família. Foi passado e daí seguiu. Quer dizer, mais uma de milhões de graças de São Jorge. Então você tem que ser invencível na fé. Eu, no momento, não desisti de ser militar, né? Cada um nasceu para uma coisa. Você vai falar para o médico que não pode ser médico? Você vai falar para o cara que é comerciante, que não gosta do comércio? Não, você tem que fazer o que você gosta. Eu não aguentava mais ficar vendo fofoca, ficar vendo gosto de novela, me irritava. Falei, não dá, meu, não dá. Aqueles papos de feijão, pessoal, enfim, tribalista,
cada um na sua, mas eu era um cara chato, rigoroso e severo. Já era da minha natureza, não aguentava certas coisas, só aquilo me irritava, falei, não dá, tive que ir para o exército. Aí o nível milicosina começou a se adequar, mas é aquilo, você não pode desistir só porque você tem uma pedra no caminho. Tenha fé, nada é impossível. E graças a São Jorge, né, que foi a promessa que eu fiz na época, primeira oportunidade, eu e minha esposa fomos à igreja de São Jorge, fui lá agradecer, porque foi tudo muito rápido. Eu pedi com fé, muita fé, e quando eu fui ver, fui para o sul na cavalaria, né? E lá estava eu. Então quer dizer, cada um na sua missão. Então seja invencível, assim como Santo Expedito, invencível na fé, que foi outro que sofreu também pelas mesmas coisas. Ele, em momento algum, ele desistiu da sua fé, foi até o final. E São Sebastião, que então todos esses santos católicos, eles sofreram no Império Romano também, nesse mesmo período. Então, não desistiram. Seja invencível na fé. Se você sonha ser um líder, um capelão militar, é isso que o exército precisa. No período de pandemia, muita gente surtou, muito militar teve problemas familiares e dentro da força. E quem é que estava amparando ali? Os padres, os sacerdotes, os capelães militares conversando, não é bem assim, é o acolhimento, não, militar, vem cá. Então, problemas, mas foi o mundo todo. Mas a carreira militar é importante ter essa liderança religiosa. E lá estava ali o capelão. Meus alunos falavam comigo, professor, está difícil, as coisas não estão fáceis aqui, mas estamos seguindo na fé. E assim foi. E você que sonha, preste atenção. EIAC, padre católico, vamos fazer uma revisão. Mudou a banca. Faça uma revisão das provas anteriores da banca, português, dá um estudo direcionado a Mariologia e Cristologia, que sempre cai, e Velho Testamento, que é independente se é para pastor evangélico, né, ou padre católico, porque sempre cai relações ao Velho Testamento. É importante você estar firme nesses conceitos, faça seus resumos e não deixe de adquirir a sua apostila, porque se você sonha em ser um guerreiro da fé, não é porque uma pedrinha aparece no seu caminho que você vai desistir do seu sonho. O fraco, ele desiste de qualquer coisa, né? E a culpa é sempre dos outros, né? Caveira, salve o homem! Vamos guerrear, pessoal!